Vamos à análise com o Miguel Prudêncio, imunologista, investigador do Instituto de Medicina Molecular, que se junta a esta edição do Meio-Dia por videochamada. Miguel Prudêncio, muito bom dia, bem-vindo. Bom, qual é que é a sua opinião e a sua expectativa sobre esta questão que é tudo menos pacífica? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Efetivamente, esta é uma questão delicada que deve ser analisada à luz daquilo que é a melhor evidência científica e em função de todos os dados disponíveis. E aquilo que nós sabemos é que dos dados até agora disponíveis, a administração da vacina nesta faixa etária dos 5 aos 11 anos é absolutamente segura, e sendo que de resto a dose de vacina que é administrada em condições pediátricas é inferior à dose que é administrada em adultos e em adolescentes. Portanto, esta segurança, os dados disponíveis apontam para essa segurança, e depois temos que analisar o benefício que esta vacinação traz para a população em causa. E sendo verdade que as crianças nesta faixa etária não têm tipicamente manifestações graves da doença, algumas ocorrências de doença mais severa a requerer hospitalização têm acontecido também nesta faixa etária. Aliás, não será inferior e até porventura ligeiramente superior essa ocorrência em crianças dos 5 aos 11 do que, por exemplo, em crianças dos 12 aos 16, e, portanto, existe esse fator que deve ser tido em conta, além de um outro fator que é o do impacto que as infecções e as manifestações da doença têm na própria vida social e escolar das crianças e, portanto, obrigando, neste momento é o que está a acontecer, ao encerramento de turmas e, portanto, com impactos muito sérios na aprendizagem e na escolaridade das crianças. Portanto, ou seja, Miguel Prudêncio, o que nos está a dizer é que se as crianças não têm, de facto, não sofrem de doença grave, vaciná-las é sobretudo para reduzir o risco de transmissão e também evitar que as crianças tenham de ficar em casa quando há casos positivos nas turmas? Eu estou a dizer que esse é um dos fatores que deve ser tido em conta, porque para mim parece-me que é absolutamente fundamental garantir que que se minimizam e que não voltam a acontecer situações de impacto na vida escolar das crianças semelhantes aos que aconteceram num passado recente. E, portanto, é um dos fatores que eu julgo que deve ser tido em conta quando é feita toda esta análise. Mas depois há também a questão da própria manifestação da doença, que, sendo certo que é uma doença que afeta sobretudo as faixas etárias mais avançadas, e existem casos de hospitalizações de crianças devido à infecção por SARS-CoV-2, devido à Covid-19, que também seriam ou serão minimizadas num cenário em que essas pessoas estejam vacinadas. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que têm que ser todos eles analisados e, nomeadamente, em função também daquela que venha a ser agora a decisão da Agência Europeia do Medicamento e a recomendação que a agência vai fazer, com base nos dados de que dispõe e que são analisados pelos maiores peritos na área que fazem parte da agência, e, portanto, toda esta análise vai ser conhecida, a sustentação daquela que seja a recomendação da Agência Europeia do Medicamento vai ser conhecida e ela deve ser tida em conta a par das considerações que eu referi e que cada país terá que fazer a sua análise daquela que é a realidade do local, a realidade desse país, para que seja tomada a decisão que seja mais benéfica para todos os envolvidos e, nomeadamente, para as crianças nesta faixa etária. E essa questão muito importante que seguramente preocupa todos os pais, de que a vacina é segura e que a dose será um pouco mais reduzida para as crianças. Miguel Prudêncio, queria também perguntar-lhe qual é o seu nível de preocupação com o aumento de casos em Portugal de Covid-19. Ultrapassámos largamente os 3.000 casos. Era um número, na sua opinião, expectável?
Nós estamos numa época do ano que é propícia à transmissão de vírus respiratórios. De resto, não é apenas o vírus da Covid-19, outros vírus respiratórios, inclusive outros coronavírus, o vírus da gripe, etc., são vírus que, nesta altura do ano, tradicionalmente, tipicamente, são vírus cuja transmissão se intensifica. Neste momento, a minha preocupação é moderada, tenho um otimismo cauteloso, porque em Portugal nós temos um elemento que é fundamental a proteger a vida e a saúde das pessoas, que são as vacinas, e que, como sabemos, em Portugal tiveram uma adesão extremamente elevada, que coloca uma barreira que não é total, mas é uma barreira muito eficaz, entre as infecções e as consequências mais graves dessas infecções. Mas, acima de tudo, teremos que estar muito atentos e preocupados com os internamentos, não é? Nomeadamente nas unidades de cuidados intensivos. E que isso também tem crescido. É exatamente esse o ponto. Portanto, nós, neste momento, com os números que estamos a assistir, nós estamos significativamente abaixo da capacidade do sistema e, se compararmos com números equivalentes de infecção, do número de infecções equivalentes no ano passado, a tradução desses números de infecções este ano em formas graves de doença a requerer internamento é muito menor do que era o ano passado. Isto porque temos este elemento absolutamente essencial, que são as vacinas. Tendo dito isto, eu sou da opinião que, sobretudo para as populações mais vulneráveis, para as populações mais idosas, para as populações com outras comorbilidades, é importante nós termos precauções no contacto com estas pessoas, que são realmente aquelas para quem as consequências da doença são potencialmente mais graves e, por isso, acho que é importante nós estarmos realisticamente cautelosos. Não me parece que estejamos numa situação semelhante, nem de perto nem de longe, àquela que se viveu o ano passado, porque entre o ano passado e este ano aconteceu este elemento transformador que são as vacinas, mas, e portanto não acho que haja razões para pânico. O sistema, nós estamos longe de atingir a capacidade máxima do sistema, mas evidentemente num cenário em que o número de incidências de infecção aumenta, como é típico desta época do ano, vai haver também algum aumento nas formas de doença e daí é importante que o reforço da vacinação aconteça tão brevemente quanto possível, precisamente para que os grupos da população para quem neste momento esse reforço está preconizado, que são os grupos também mais vulneráveis e aqueles para quem o risco é maior, para que essas pessoas estejam o mais protegidas possível e para que estes números de infecção se traduzam o mínimo possível em números de doença e de doença grave. Procurando não condicionar os serviços de saúde. Última questão, Miguel Prudêncio, estamos de facto todos com grande expectativa à espera do que vai sair do Conselho de Ministros, que ainda está reunido, sobre as novas medidas que o Governo vai decretar. O que é que lhe parece prudente? Falamos aqui, há informações de máscaras obrigatórias, a possibilidade de o segundo semestre, como agora se chama, começar uma semana mais cedo. O que é que acha que deve sair desta reunião do Conselho de Ministros para combatermos esta quinta vaga? Bom, nós muito em breve vamos ter a resposta a essa questão. Eu não gostaria de me antecipar, mas o que eu julgo que é importante e que provavelmente vai sair destas decisões são medidas particularmente dirigidas à proteção das pessoas mais vulneráveis. Eu não sou de todo a favor e não penso que se justifique no momento atual pensar em medidas mais radicais como confinamentos obrigatórios, generalizados e, por exemplo, estados de emergência, como já se tem falado. Não me parece que a situação o justifique, mas julgo que é prudente e revela cautela a adoção de medidas que visem, sobretudo, proteger aquelas camadas da população que nós sabemos ser as mais vulneráveis. E eu julgo que as medidas que vão ser hoje anunciadas, muito provavelmente, apontarão nesse sentido, no sentido da utilização mais generalizada da máscara, no sentido, porventura, de algumas restrições no que diz respeito ao acesso a determinados espaços
onde, por exemplo, lares de idosos, onde uma população muito vulnerável está presente, está muito presente, e portanto eu julgo que as medidas poderão passar por este tipo de cautelas, por este tipo de precauções. Aquilo que me parece também fundamental é que, no que diz respeito às escolas, que não haja qualquer medida que venha condicionar a aprendizagem das crianças. Não me parece que tal se justifique. Os dados e os números com que nós nos estamos a deparar neste momento, na minha opinião, não justificam qualquer intervenção a esse nível e desta forma vamos aguardar para ver o que é que são as decisões tomadas hoje em Conselho de Ministros, mas eu estou em crer que serão decisões que vão impor algumas restrições, algum tipo de medidas de prevenção, mas que não vão ser drásticas no sentido, por exemplo, de... E que deverão ser sobretudo dirigidas, não é, Miguel Prudêncio, como dizia muito bem, às pessoas mais velhas e vulneráveis. Vamos ter que aguardar pelo que vai dizer o Primeiro-Ministro ao país. Miguel Prudêncio, foi um prazer tê-lo na edição do Meio-Dia. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.